Amigas e amigos, como era previsto, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva foi recebido com manifestação de carinho no Nordeste. Também era previsto que os grupelhos fascistas fariam as suas arruaças. Esses grupelhos, militantes da corrupção, militantes da Operação Lava Jato, seguidores do Jair Bolsonaro, que aliás tomou uma ovada de uma jovem e foi fazer registro de boletim de ocorrência na delegacia. Na saída, ele entrou no carro e teve uma manifestação contra ele. E ele lá com outras pessoas, que não dá para saber quem, não sei se assessores, capangas, e ele dizendo que com 38 eu enfrento. Olha aí, enfrentar uma jovem com 38, é isso, não tem capacidade para enfrentar no debate, nas ideias, apela para a violência, típico do fascista. A reação da jovem foi natural, porque não é fácil uma mulher se deparar com um troglodita desse, que acabou de ser condenado aí naquela ameaça de estupro que ele fez à deputada Maria do Rosário, do PT do Rio Grande do Sul. Enfim, é este o comportamento do fascista, como foram também aqueles comportamentos lá, A mídia trata de distorcer tudo, porque a mídia tem um projeto político, tem um programa de governo que é o golpe, dizendo que são militantes petistas contra outros militantes, mas é papel da mídia. Ela existe para isso, para desinformar, deformar, manipular, e está simplesmente cumprindo o seu papel. É esse espectro do golpe, não dá para dissociar tudo isso dessa degeneração que tomou conta do Brasil com o golpe. O comportamento daquele juiz também lá, juiz Evandro Reis, da 10ª Vara Federal Civil da Seção Judiciária da Bahia, que tentou impedir que o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebesse o título da universidade, acatando uma ação popular movida pelo líder do DEM na Câmara Municipal de Salvador, o vereador Alexandre Aleluia. Este é o espectro do golpe, Tudo gente do submundo. É isso, Por que eles deram o golpe? É aquela história, O Brasil vinha enfrentando uma situação adversa na conjuntura mundial, com esta crise profunda, era hora de unir o país, mas eles optaram por outro caminho, optaram pelo caminho de fazer a salvação do seu projeto histórico, manter o Estado a seu serviço, garantindo as suas fontes de lucros, as suas rendas, garantindo os mecanismos para eles meterem a mão no orçamento público, como é o caso aí das reformas neoliberais, da Previdência Trabalhista, PEC 55, preservar, enfim, a indústria da maracutaia que eles construíram ao longo da história aqui. Isso fica claramente demonstrado na manifestação política deles. Teve aí o programa do PSDB em rede de rádio e televisão, que isso ficou claramente demonstrado. Racharam no meio, tem a turma aqui, são as duas facções do golpe, a turma aqui do Fica Temer, a turma do Fora Temer, essa turma do Grupo Globo, o Fernando Henrique está metido nisso, foi chamado para falar no Grupo Globo, com as suas tradicionais frases vazias, que não quer dizer nada com nada, a não ser fazer propaganda proselitismo do golpe, da direita. Agora o PSDB, isso aí, como surgiu o PSDB? Qual foi o papel do PSDB nas eleições de 2014, com Aécio Neves assumindo o discurso da Operação Lava Jato e disseminando ódio, fazendo inclusive manifestações de ódio explícito contra a ex-presidenta Dilma Rousseff nos debates? O PSDB surgiu para ser um partido de direita, está simplesmente manifestando o que a direita pensa. Lógico que nesse mundo do golpe, eles têm, é isso, ou vai ou racha, Não vai com o PSDB, vai com a Operação Lava Jato. Ou então junta os dois, como eles fizeram em 2014, nas eleições de 2014. O PSDB surgiu em 1982, a rigor, foi ali que ele começou a se formar nas eleições aqui do estado de São Paulo para governador, quando o Montoro ganhou as eleições. Seria o Quércia, eles não engoliam o Quércia, o Fernando Henrique, o Covas, a turma, os caciques do PSDB. O Quércia abriu mão, foi candidato a vice, com o compromisso de ser candidato a governador nas eleições seguintes, só que nas eleições seguintes eles lançaram o Antônio Hermílio de Moraes pelo PTB, e não lançaram, o Antônio Hermílio de Moraes não lançou, a coligação não lançou o candidato a senadores, e aí o PMDB com o Quércia, que seria o governador, os dois candidatos a senadores, o Covas e o Fernando Henrique Cardoso, foram para onde? Foram para lá do Fernando Henrique, do Antônio Hermílio de Moraes. Teve o caso da deputada Ruth Escobar, que lançou um grande comitê, que ela chamava de Comitê Hermílio de Moraes, Fernando Henrique Cardoso, Covas. E eles simplesmente largaram o Quércia, que acabou ganhando as eleições, e foram se juntar
aí nesses comitês que começaram a pipocar pelo Estado. Assim surgiu, foi a senha para a criação do PSDB. Forjaram uma situação de atrito com o Quércia para criar o PSDB. Já nas eleições de 1989, quando eles lançaram o Covas, o perfil de direita, perfil ideológico de direita ficou claramente demonstrado, né? O Covas fez aquele discurso famoso chamado de choque de capitalismo, que ele disse o seguinte: basta de tanto subsídio, de tantos incentivos, de tantos privilégios sem justificativas ou utilidades comprovadas, basta de empreguismo, privataria, basta de cartórios, basta de tanta proteção a atividades econômicas já amadurecidas. O discurso do Collor. Eles tentaram chamar para si, a Globo não topou, achou que o Covas não emplacaria, porque o Covas tinha um outro perfil que vinha do enfrentamento com a ditadura militar, optaram pelo Collor, só que o discurso aqui do PSDB é o discurso do Collor. Tanto que o Fernando Henrique quis depois, quando começou a crise do governo Collor em 91, o Fernando Henrique quis que o PSDB entrasse no governo Collor. O Covas foi contra. E depois chegaram aí a era neoliberal, né? Chegaram aonde eles queriam chegar, né? Aplicaram o projeto, a ideia, né, do surgimento do PSDB. Né? Agora é isso aí, né? Estão nesse dilema aí com a Operação Lava Jato, porque a Operação Lava Jato é uma tradução mais objetiva da ideologia e da prática política da direita. É que na verdade é uma operação abafa, diga-se de passagem. É isso, né? Tudo que foi revelado de corrupção na Operação Lava Jato, eles abafaram. A Operação Abafa verdadeira é o comportamento da Operação Lava Jato. E tem vários casos aí que a gente pode, né, trazer como exemplo, né? Tem um caso de uma condenação que o Moro deu, eu já comentei isso aqui, agora recentemente, que ele demorou 4 anos, lá envolvendo o Instituto Federal do Paraná. 4 anos. Né? Qual foi a desculpa que ele deu? Ele escreveu aqui, ó, destaco, o Sérgio Moro, destaco que infelizmente não foi possível sentenciar o feito antes em decorrência da relativa complexidade da causa e do acúmulo de trabalho decorrente da assim denominada Operação Lava Jato. Isso que ele escreveu na sentença, isso. É a mesma história do Janot, ele é um engavetador, né? Pegou todos os outros processos, engavetou, e diz que vai se concentrar na questão da Operação Lava Jato. O Moro engavetou também, são os engavetadores. O famoso engavetador da era Fernando Henrique Cardoso, o procurador, né, o Geraldo Brindeiro, que engavetava tudo. Eles não são diferentes, estão engavetando, engavetaram tudo e trabalham com Lava Jato, Lava Jato, Lava Jato. Hoje tem aí mais uma fase que deu manchetes, ex, não sei o que, líder do PT, essa prisão do Cândido Vacarezza, né, que também ensejou manifestações deles nas redes sociais. Né, o jornalista Reinaldo Azevedo chamou eles, né, os dois procuradores, né, o Carlos Fernando Santos Lima e o Deltan Dallagnol, de Batman e Robin. Eles se imaginam como se eles fossem uns artistas de cinema, né, falam e tudo mais. Né, quando a gente vai levantar o tapete deles, vê que são picaretas de marca maior. Assim como seja, essa atitude aqui, ele escreve ainda por cima, é a certeza da impunidade que eu falo aqui. Essa turma toda está envolvida na lógica do golpe e, consequentemente, tem a certeza da impunidade e praticam todo tipo de absurdo. Inclusive, essas práticas de corrupção que eu venho falando aqui, palestras, livros, Sérgio Moro, Deltan Dallagnol, esse Carlos Fernando Santos Lima, envolvidíssimo com um passado, né, pior do que pau de galinheiro. Essa gente aí que falam em democracia, nem combate à corrupção, que não sei o que está sempre aí na mídia falando, né, o Deltan Dallagnol da Lava Jato, o Sérgio Moro da corrupção, né, uns sujeitos, né, completamente sem condições, né, sem consistência ética, sem consistência moral, consequentemente sem densidade intelectual para enfrentar, né, um debate, né, do que se trata mesmo, o que é o Brasil, o que é a história do Brasil, qual é a sua estrutura social, qual é a sua essência de fato. Né? Agora foram para cima aí do Gilmar Mendes, é a bola da vez deles. Né, que é essa história, né? Eles estão a serviço de um interesse ali, do Grupo Globo, né, do grande capital internacional. O Gilmar Mendes agora o Gilmar Mendes tem costa larga, né? Não é à toa que ele faz o enfrentamento com essa gente aí. Né? É só a guerra que se né, que se estabeleceu entre as duas facções do golpe. Né? E o Grupo Globo vem jogando pesado. Divulgou hoje, né, está aí com destaque na capa, né, um trailer do filme que vai estrear agora dia 7 de setembro, dizem eles, que é o filme da Operação Lava Jato. Esse filme é misterioso.
Eles mesmos dizem, o Lauro Jardim, ao comentar o filme, né, num vídeo que eles puseram lá, né, está na versão eletrônica do jornal, né, que o filme custou 12 milhões de reais. Quem bancou? Né? Ninguém sabe. O Lauro Jardim fala isso. Uma hora os produtores vão ter que revelar. Agora, a gente pode imaginar quem bancou os 12 milhões. Aí ele diz o seguinte, o Lauro Jardim do Globo, né, que os produtores não recorreram à lei Rouanet porque eles são contra. E de onde? Esse dinheiro caiu do céu? Como é que é a história? E o filme, pelo trailer que eles mostraram, é claramente uma distorção. Tem um pedacinho que mostra, por exemplo, a chegada na casa do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, naquele caso daquela invasão que eles fizeram lá. Eles chegaram, senhor presidente, eles não chegaram assim, chegaram dando pontapé nas portas, roubaram celulares das crianças, dos netos do Lula, da dona Marisa, levaram computadores e até hoje não deram satisfação o que fizeram com esse material. Né? O filme é claramente mais uma peça aí desse submundo, né, dessa sujeira envolvendo tanto a versão, a forma como eles tratam, que é uma produção cinematográfica, não é qualquer coisa, 12 milhões de reais, não é qualquer filminho, né, quanto a história, os bastidores, né, quem bancou esse filme. Né? E também uma outra questão importante envolvendo tudo isso, essa é uma celeuma que se estabeleceu, aí o Gilmar Mendes é um dos motivos, né, que ele se tornou alvo da turma lá, da dupla Batman e Robin, e do Sérgio Moro também, que vem falando isso aí na mídia, nas politicagens. Eles estão falando fora do âmbito do judiciário, estão falando no âmbito da politicagem, coisa que não é papel de juiz, de procurador, de promotor fazer. Que é essa história da condenação em segunda instância. Tem uma lógica em tudo isso. Que eles dizem o seguinte, se não for prender após a condenação, porque isso é casuísmo, né? Isso é para pegar o Lula. Puro casuísmo. Ninguém está interessado em prender, impunidade, coisíssima nenhuma. Acabar com a impunidade, coisíssima nenhuma. Mas isso aí tem recursos em instância até chegar lá na terceira instância, na quarta instância, não sei o que, fica a impunidade. Agora, e se eles prendem um inocente? Se eles prenderam o Lula, é um caso típico. Vão prender um inocente. Né? E tem muitos inocentes presos pelas mãos desses fascistas, desses militantes da corrupção. Né? E aí vão ficar presos lá e chega na última instância, eles são absolvidos. Qual é a lógica? Inverteram a lógica da coisa? Fica preso, depois é absolvido, fica solto. E esse tempo que ele ficou preso? Né? Como é que fica? Quem paga por isso? Né? Está aí a questão. Agora eles ficam falando, não, porque para combater a impunidade, combater a impunidade. Bom, se for para combater a impunidade, certamente o caminho não seria esse. Até porque eles certamente seriam punidos por tudo que eles vêm fazendo. Muito obrigado pela atenção, divulgue Outro Lado da Notícia, um abraço, até a próxima.